Muito bom dia, que Deus abençoe ricamente a todos os nossos preciosos e amados irmãos em todos os lugares, suprindo todas as necessidades materiais e espirituais. Cada um tem de Deus uma vocação. Fomos escolhidos por Deus para que então recebêssemos dele algo para assim praticarmos. Na parábola dos talentos, Jesus fala especifica, melhor, o que dá para cada um para fazer. Então nós encontramos que para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1 talento. Exatamente de acordo com a capacidade de cada um, porque ele não pede nada de ninguém sem que primeiro ele tenha dado. Estão compreendendo? Isso Jesus está mostrando nesta parábola. Por que ele exigiu? Primeiro ele deu. Por que ele pediu Isaac a Abraão? Porque ele deu Isaac a Abraão. E Abraão tinha esta consciência. Eu nem sonhava em ter um filho mais. E Deus me deu. Então Deus pediu, fazendo uma prova com Abraão. Deus deu, Deus tomou, expressou Jó. Quando Satanás Satanás o levou àquela condição de perder tudo que tinha financeiramente e, por último, a sua saúde. Nós devemos compreender este chamado de Deus para cada um. Cada um tem uma função, um ministério, vamos dizer assim. Mas você pode pensar, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Você é uma bênção na vida de alguém. Você pode ser uma bênção também na vida de alguém. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ou melhor, capítulo 15 mesmo, verso 16, iria inverter, Ele diz assim para nós: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós escolhemos, deixamos tudo para servir a Jesus? Perfeitamente. Pedro falou isso para Jesus, que é Lucas 18, parábola do jovem, do mancebo de qualidade, diz: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Há alguma recompensa nisto? Olha, se você não deixar nada, não perder nada por causa de Jesus, renunciar nada, será que você está servindo mesmo a Jesus? Porque Jesus disse que pelo seu nome nós seríamos odiados, seríamos perseguidos, desprezados e iríamos perder alguma coisa por amor a Ele.
Porque ele diz no verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então não há nada que possa acontecer conosco quando nós renunciamos o mundo, renunciamos favores às vezes, para ficar com a verdade, que Jesus já não tenha renunciado antes por amor a nós. Então, quando nós dizemos eu amo, mas primeiro ele teve que nos amar. Primeiro, antes de nós amá-lo, ele nos amou. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você pode pensar, então os discípulos não fizeram uma escolha? Então nós já citamos Pedro dizendo para Jesus em Lucas 18, nós deixamos tudo. Jesus os chamou. Então eles fizeram uma escolha também. Deixaram tudo para seguir a Jesus. Da mesma forma que Abraão também deixou a casa de seu pai, sua parentela, para prosseguir numa jornada que ele desconhecia o caminho. Da mesma forma, Moisés também, mesmo sabendo da sua missão na terra, e ele pensava sim que ele poderia libertar Israel. E Deus me colocou aqui no palácio de Faraó, me deu esta condição, então eu vou lutar para isto. Mas o chamado dele não era para agir pela sua própria capacidade intelectual, de ser um comandante de um exército de Faraó, mas era segundo os moldes de Deus. Isso é importante a gente tomar conhecimento. Não é segundo o que eu quero, o que minha inteligência, minha capacidade, meu dom, minha eloquência. Não, é segundo os planos de Deus, é assim que funciona. Jesus não quis dizer ali que seus discípulos não exerceram a vontade própria. Sim, eles exerceram. Eles realmente escolheram segui-lo. Então eles resolveram, quando Jesus fez o convite, eles aceitaram. Agora o convite foi feito por Jesus a todos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então o convite é extensivo a todos. Agora a escolha de cada um determina de que material ele é feito para servir o mestre. Oh, que coisa gloriosa, não é mesmo? Então, a primeira iniciativa, a escolha original e salvadora foi de Jesus. Primeiro o amor foi de Jesus para conosco. E em seguida o nosso amor para com ele. Então leva-nos a renunciar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anelos, os nossos sonhos, se preciso for. Se preciso for, a gente renuncia tudo mesmo por amor a Cristo. Porque ele renunciou à glória eterna para depois tornar a tomá-las. Tomou a cruz. Isto é algo que conforta os nossos corações. Agora, Jesus disse: tudo vos tenho dado a conhecer. Cristo, ele mostrou para os seus discípulos a sua glória, o seu poder, a sua magnitude, a sua humildade, a sua singeleza, a sua simplicidade, em tudo. Ele
se tornou o exemplo para aqueles que querem segui-lo. Agora, quando ele diz, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha, esta atividade soberana de Deus, exercida sem violação do ato humano de decisão. E vos designei. Então o soldado, ele é designado para um posto. Então seu superior designa, o indica para estar em tal lugar. E isso também vos designei. Isso dá uma ênfase à atividade soberana de Deus, exercida sem violação do ato humano de decisão. Então este verbo vades para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Este verbo marca a direção do serviço cristão, que nós estamos colocados aqui com uma missão determinada, produzir frutos da vida eterna. Agora você vai dizer que você não tem capacidade de produzir o fruto da vida eterna? Você tem. Para isso Deus deu o Espírito Santo, porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então sem Deus é óbvio que eu não vou conseguir ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas quando ele está em mim, por isso ele diz, não vos deixarei órfãos, virei outra vez e estarei em vós o Espírito de verdade que o mundo não conhece. Então no verso 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Oh, meus irmãos, toma alento, ânimo, você não está só em nenhum momento. Então este fruto permanece para a vida. Este fruto permanece em você, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É uma santificação individual, é um comportamento individual, não depende do comportamento do próximo. A esposa não depende do comportamento do marido, nem o marido da esposa, nem o pai do filho, nem o filho do pai, nem um irmão depende do comportamento do outro irmão. É uma vida, é em conjunto, mas você tem vida em si mesmo. O seu exemplo é Cristo, não é o fulano de tal, o Beltrano, seja quem for. O nosso exemplo é Cristo. Paulo também tinha Cristo como exemplo. Falamos de Moisés, falamos de Abraão, chamados para aquilo, cada um na sua função. E Paulo, na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele diz, no verso 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ele veio com esta determinada missão, como Jeremias também veio com a determinada missão. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. É isto, preciosos irmãos, todos nós fomos chamados, convidados para exercermos a nossa função, designados, cada um exercendo, trabalhando naquilo que Deus quer. Então você é uma criança, você pode ser um exemplo para as crianças, um adolescente, exemplo para os adolescentes, de pureza, de responsabilidade,
de honestidade, de educação cristã. Tudo isso faz parte da vida. Não fosse vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. E você escolheu a ele, porque primeiro ele escolheu. Ele chegou primeiro e disse para Pedro: tu és Simão, te chamarás Pedro, te farei pescador de almas. E assim sucessivamente. Eis aí um israelita que não há dono. Então ele foi chamando e eles foram aceitando. Jesus nos chamou e nós aceitamos. Jesus te chamou e você aceitou. Você também teve a oportunidade de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Então, cada dia, você vai aprendendo a sua missão, o seu lugar e se colocando na posição que Deus te quer. Como mulher, como homem, como criança, como adolescente, como um jovem, uma jovem, como pai, como mãe, como filhos, como pastor, como diácono, como cooperador, seja o que for, como um pedreiro, como um médico, como um advogado. Não proceda como o mundo. Se você tem essa designação de Deus no seu coração, em nenhum momento você vai querer proceder como o mundo procede. Mas a piedade, a justiça estará enraizada no seu coração. Eu rogo ao Senhor Deus, grande Criador de todas as coisas, que abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.